Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Gutenberg Silva. E aí galera, continuando aqui, letra F, na parte 3 de exercícios que envolve frações. E nesse exercício aqui, galera, eu misturei várias coisas. A gente vai trabalhar com potência, com radiciação, tá? Vai utilizar fatoração, decomposição em fatores primos e assim vai. Beleza, gente? Antes de continuar o vídeo, dê like, compartilha aí. E você que não é inscrito, se inscreva, dê like e também compartilha. Falou? Então, vamos nessa. Que é o seguinte, eu tenho 2 elevado à raiz quadrada de 27 vezes 8 elevado à raiz quadrada de 75 dividido por 4 elevado à raiz quadrada de 48. Tudo isso, entre parênteses, é elevado à raiz quadrada de 3 sobre 2. E aí, como é que eu vou resolver essa parada? O primeiro passo é o seguinte. Se você analisar, a menor base que você tem aqui é a 2. Então, a ideia é deixar todas essas bases igual a 2. Por quê? Porque aí a gente pode trabalhar aquela parte da potência de bases iguais, tanto na multiplicação quanto na divisão. Isso aí vai ajudar bastante. Então vamos começar aqui, ó. O número 8, se a gente prestar atenção, é a mesma coisa que 2 elevado a 3. Então, no lugar desse 8 aqui, ó, eu posso colocar 2 elevado a 3. E no lugar do 4, eu posso colocar 2 ao quadrado. Então esse é o primeiro passo que a gente deve fazer, certo? Se quiser adiantar outra coisa, poderia até adiantar, mas eu vou fazer assim, bem passo a passo. Então, vai ficar assim, ó. 2 elevado à raiz quadrada de 27, ok? Vezes 2 elevado a 3, ok? A 3 elevado à raiz de 75. E aqui, ó, dividido por 2 ao quadrado elevado à raiz de 48. É óbvio que esse 3 aqui que está no expoente vai multiplicar com a raiz, então vai ficar 3 raiz de 75. Mas vamos fazer dessa forma aqui, tá? Tudo isso elevado à raiz quadrada de 3 sobre 2. Qual é o segundo passo que temos que fazer? Resolver essas raízes aqui, ó. Vou pegar a primeira aqui, vai ser a raiz de 27. Raiz de 27. Raiz de 27, ela não é um quadrado perfeito. O que é um quadrado perfeito? Simples. Ah, 25 é um quadrado perfeito? É. Por quê? Porque ele é formado por uma multiplicação de dois números iguais. 25 vezes 5 vai dar igual a 25. Ou seja, qualquer número que você pegar, multiplicar por ele mesmo, o resultado vai ser um quadrado perfeito. Ah, pensei em 9. Então 9 vezes 9 vai dar 81. Então 81 é um quadrado perfeito. Beleza? Então, como esse aqui não é um quadrado perfeito, como é que eu sei disso, professor? Porque veja, raiz quadrada de 25 é 5. E raiz quadrada de 36 é 6. Então, 27 vai ser um número decimal, um número com vírgula. Então, já não é um quadrado perfeito. Já identificamos. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Simples, você vai pegar o 27 e decompor ele em fatores primos. Por 2 não dá, então tem que ser por 3. 27 por 3 vai dar 9. Por 3 vai dar 3 e por 3 vai dar 1. Beleza. Então aqui vai ficar o seguinte. 3 vezes 3 vezes 3 vai dar 27. Mas eu não quero fazer isso. Eu tenho que deixar 3 elevado a 3. Ok? E aí, no lugar de 27 eu coloco 3 elevado a 3. Ok? Sendo que tem um porém aqui, galera. Eu não consigo simplificar o valor do índice com o valor do expoente. Como assim simplificar o valor do índice com o valor do expoente? Ó, dá uma pausazinha aqui, olha para cá. Raiz quadrada, uma coisa que não tem nada a ver com a questão aqui agora, só para a gente entender. Raiz quadrada de 4 não é 2? Beleza. Então, o número 4 não é a mesma coisa que 2 ao quadrado, não é verdade? E aí, se a gente tiver o valor do, se a gente tiver o expoente aqui dentro da nossa raiz igual ao valor do índice, já facilita. Por quê? Porque a gente pode simplificar. Então é o seguinte, como o índice aqui tem 2, então eu posso simplificar essa raiz aqui, ó, por 2, aqui vai ser, ó,
por 2. Na hora que eu dividir 2 do índice por 2, vai dar 1 e a raiz some. E eu divido isso aqui, 2 por 2 também vai dar 1 e vai ficar a mesma coisa que 2 elevado a 1, que é o próprio 2. Por isso que a raiz quadrada de 4 é 2. Resumindo a história, certo? Você pode fazer assim, ó. Raiz quadrada de 4 é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 ao quadrado. Como o valor do índice é igual a 2 pontos aqui dentro, você pode cortar esse cara e esse carinha aqui vai para fora. No caso seria o próprio 2. Sendo que aqui eu não tenho como fazer isso, porque eu tenho 3 elevado a 3. Sendo que se a gente aplicar a propriedade de bases iguais na multiplicação, vamos saber que 3 elevado a 3 é a mesma coisa que 3 ao quadrado vezes 3. Lembrando que quando o número não tem expoente, automaticamente tem o número 1 como expoente. E aí a gente pode cortar, ó, esse com esse, automaticamente esse cara vai para fora, então vai ficar 3. Como esse cara aqui eu não tenho nada para cortar com o índice, fica 3. Essa parada de cortar, galera, é simplificar, como eu expliquei aqui, tá? Então, no lugar de raiz quadrada de 27, você pode colocar 3 raiz de 3. Então, vamos lá. Vai ficar 2, 3 raiz de 3, ok? Vezes. Aí, aqui vai ficar a mesma coisa eu vou fazer com 75. Deixa eu apagar aqui, ok? Apagar aqui tudinho. A mesma coisa eu vou fazer com 75. Vou pegar raiz quadrada de 75. Eu não sei, isso aqui não é um quadrado perfeito. Por quê? Porque 9 vezes 9 é 81 e 8 vezes 8 é 64. Então não é, vai ser 8, alguma coisa essa raiz aqui. E aí você vai pegar e decompor em fatores primos, ó, novamente. Aí vamos lá, dá para dividir por 2? Não dá. Dá por 3? Faz o critério de divisibilidade por 3. Somos algarismos. 5 mais 7, 12. Então dá por 3. 75 dividido por 3 vai dar 25. Dá por 3? Não, aqui só vai dar por 5. E vai ficar 5 e 5 que vai dar 1. Ou seja, aqui ficou mais fácil, porque vai ficar 3 vezes 5 ao quadrado. Eu boto esse 5 ao quadrado, galera, porque toda essa turma aqui vai se multiplicar. E colocando isso em potência, como 5 repetiu duas vezes, então eu coloco o 2 como expoente no lugar do 5. E aqui vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de 3 vezes 5 ao quadrado. Conforme eu já ensinei, ó. Corta esse cara com esse cara. Esse que vai para fora. Vai ficar 5 raiz quadrada de 3. Acabou. Então, vou repetir aqui, ó. 2 elevado a 3 elevado a 5 raiz quadrada de 3. Beleza? Tranquilo. Aí, a mesma coisa você vai fazer com raiz quadrada de 48. 7 vezes 7 é 49, então já sabe que 48 não é um quadrado perfeito. Então você vai fazer o seguinte, vai pegar aqui 48, decompõe em fatores primos. Ó. Primeiro, dividir por 2, vai dar 24, por 2 vai dar 12, por 2 vai dar 6, por 2 de novo vai dar 3, e por 3 vai dar 1. Então aqui, ó, você vai ter o que? Você vai ter 2 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4. 2 elevado a 4 vezes 3. E aí vai ficar assim, ó. 2 ao quadrado, certo? Vamos só finalizar aqui. Então, 2 elevado a 4 vezes 3. Lembra que eu falei da questão de simplificar? Você tem que simplificar esse cara aqui pelo valor que está no índice. Mas eu acho melhor fazer assim, ó. 2 elevado a 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. E aqui repete o 3. E aí, se aqui dentro tiver algum expoente igual ao do índice, corta e ele vai para fora. Cortei esse cara, ele foi para fora. O 2. Cortei esse expoente 2 com esse cara aqui, ele foi para fora também multiplicando. Quem é que ficou aqui dentro? O 3. Quanto é 2 vezes 2? 4. Então ficou 4 raiz de 3. Ou seja, 48 é a mesma coisa que 4 raiz de 3. E a gente vem para cá, ó. 4 raiz de 3. Beleza. Tá meio caminho andado agora. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que fazer o seguinte, ó. Esses carinhas aqui tem potência de potência. Então eu vou multiplicar esse 3 com 5. Potência de potência. Esse 2 com 4. Ok? Bora fazer isso.
É um pouquinho grande essa questão, mas a gente consegue resolver, tá bom? Vamos lá. E aí, ó, vou repetir aqui. 2 elevado a 3 raiz de 3 vezes 3 vezes 5, que eu multiplico, ó. 3 vezes 5, 15. Então vai ficar 2 elevado a 15 raiz de 3. E aqui embaixo vai ficar, ó, 2 elevado a 8 raiz de 3. Tudo isso elevado a raiz de 3 sobre 2. E aqui eu vou fazer o procedimento só de potência base iguais. Na multiplicação, repete a base, soma os expoentes. E na divisão, subtrai. Como aqui eu tenho uma multiplicação em cima e uma divisão embaixo, eu posso fazer tudo de uma vez. Vai ficar assim, ó. 2 elevado a 3 raiz de 3 mais 15 elevado a 3 mais 15 raiz de 3 menos 8 raiz de 3. Tudo isso, opa, tudo isso só um minutinho. Tudo isso elevado aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Sendo que é o seguinte, minha gente. Como essas raízes aqui são tudo iguais, 3 e 3, a gente pode somar direto, ó. Esses carinhas aqui, ó. Tá vendo? Simples. 3 mais 15, 18. 18 menos 8, 10. E aqui vai ficar 2 elevado a 10 raiz de 3. Elevado a raiz de 3 sobre 2. Ok? E agora? Agora você vai fazer a multiplicação de potência, multiplicar seus expoentes. Não é potência de potência? Aqui eu tenho um expoente e aqui eu tenho outro expoente. Então vai ficar assim, ó. 2 elevado a 10 raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre 2. Não é assim? Lembrando que isso aqui é tudo expoente, tá, gente? Aqui não é base 2, não. Então aqui vai ficar 2, 10 vezes 1 vai dar 10. Aliás, eu posso fazer o seguinte. Como é uma multiplicação, eu posso simplificar esse 10 que está aqui por 2 e esse cara que está aqui por 2. Ó. Beleza? Então vai ficar assim, ó. 5, porque 10 dividido por 2 dá 5. E raiz de 3 vezes raiz de 3, minha gente, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3, você pode fazer assim, ó, juntar todo mundo aqui dentro. Por que eu posso juntar todo mundo aqui dentro? Porque o mesmo, que aqui tem o mesmo índice, certo? E 3 vezes 3 é igual a 9. Então a raiz quadrada de 9 é 3. Ou seja, quando você multiplicar raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, tudo isso aqui vai dar o próprio 3. Tá vendo aqui? Eu vou fazer aqui a parte para não ficar muita coisa. Então, vai ficar assim, ó, 5 vezes 3. Ou seja, professor, mas aqui embaixo ficou 1, mas 1 não precisa colocar, porque qualquer número que é dividido por 1 é ele mesmo. E aqui a resposta vai ficar 2 elevado a 15. Então, geralmente, como o cálculo aqui é grande, 2 elevado a 15, as perguntas nas provas ficam assim, 2 elevado a 15. Se por acaso não ficar, aí você vai ter um bom trabalhinho para calcular 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 15 vezes. Beleza, galera? Essa foi a resolução da questão, tá? Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, compartilhe o vídeo, tá, galera? Dê like e aguarde que eu vou colocar mais vídeos, tá bom, gente? Um abraço a todos. Desejo a vocês que estudem bastante, tá? Tenham uma rotina diária de estudo e tenha paciência, fique firme, estude, que você vai sim aprender matemática. Falou? Até mais, até a próxima aula.